E tem um jogo que tá dando o que falar, merecidamente, porque é muito divertido, e eu tô com ele aberto aqui na minha tela, que é o jogo 7-0. Onde basicamente tu escolhe jogadores de diversos períodos históricos do futebol e joga uma simulação aqui de Copa entre seleções. Vou dar uma mexida aqui pra gente ver as principais mecânicas. Então aqui a gente começa escolhendo a formação. Vou pegar um 4-3-3 padrão. No estilo a gente tem defensivo, equilibrado e ofensivo. Eu gosto de jogar ofensivo mesmo. E no modo aqui de dificuldade, o clássico ou de almanac. Vou deixar no clássico mesmo. E basta então clicar nesse botão de rolar e a gente vai ter um sorteio de diversas seleções históricas. Saiu Hungria de 62. E aí a partir dessa lista de jogadores eu posso escolher aqueles que eu quero colocar no meu time. O que eu percebi aqui é muito vantajoso tu iniciar com pelo menos um jogador muito apelão. Então aqui, Hungria de 62. Não tem um cara assim que se sobressaia demais, né? Com atributo tipo 95 para cima. E aí eu dou um F5 aqui marotamente, né? Para reiniciar o jogo. Ó, Peru de 70. Também não vai ter nada interessante aqui, né? Romênia de 94. Assim eu vou tentando, pelo menos na primeira, achar um jogador muito bom. França de 2006. Ó, acho que a gente pode aproveitar aqui o Zidane, né? Zidane 94. Vou clicar nele para ele ser o meu meio campo. Iugoslávia de 54, aqui a gente tem um bom goleiro, e é isso aí, né? Vamos pegar esse goleiro aqui. E assim a gente vai montando, ó. Agora México 2002. Quando eu não gosto do time, eu tenho a opção de pedir uma outra equipe. Então aqui eu posso pedir uma outra seleção ou uma outra Copa. Se eu clicar em outra seleção, vai ser outro time da Copa de 2002. Se eu pedir outra Copa, vai ser o México em outra Copa do Mundo. Então aqui, logo de cara, a gente pode imaginar que se eu clicar em outra seleção, existe uma chance de eu encontrar o Brasil, por exemplo, que teria o Ronaldo. Então é um bom negócio. E muito bem, agora a gente tem o time montado, a gente simula a Copa. Começa aqui contra o Chile de 50, 2-0 logo de cara aqui no primeiro tempo, e aqui vai rodando o cronômetro. Ótimo, primeiro jogo a gente ganhou. Agora Costa do Marfim 2014, né? Esse time aqui tinha o nosso querido Drogba, né? 1-0, mas é muito divertido ver isso aqui, olha só. 3-0 o primeiro jogo. Iugoslávia 58. Se eu não me engano, essa seleção é forte. 1-0 e tomamos a virada. Agora Brasil de 74. Começa ganhando, ó, 2. Meu Deus, cara. Esse time aqui de 74 é uma transição, né? Depois daquela Copa de 70. 4-0, cara. 5-0. Tá bom. Espanha de 1950. Demorado. Ó, 1-0, 2-0. Muito bem. Ó, a gente já tá na semi. Argentina 2026. Tá engrenando, né, cara? 2-0 na Argentina. 3-0, meu. Olha, descontaram. Não vai deixar empatar no final, né? Final contra a França de 86. Platini bombando, ó, 1-0 gol do Kempis, 1-1. Não deixa virar, cara. Vai pros pênaltis, cara, nos pênaltis é terrível. Nos pênaltis, ó, já o Zidane errando, beleza. A gente vai perdendo os pênaltis. Não, cobranças alternadas, meu Deus do céu, meu chapéu. Vice-campeão. Mas enfim, o jogo é muito divertido e eu quero utilizar ele como um exercício criativo aqui no canal, né? Pra gente tentar recriar essa mecânica. Inclusive, olha só, aqui tem um botãozinho pra apoiar a galera que desenvolveu o jogo, né? E eu acho extremamente justo caso tu se divirta, de fato, jogando isso aqui, né? Então daqui a pouco isso aqui vira um passatempo teu durante a Copa, que qualquer momento livre tu tá ali jogando, cara, um apoio pra galera, né? Então aqui tem uma chave Pix, vou botar uma mensagem aqui. Que é isso aí, né? A gente tem que apoiar quando, enfim, a gente utiliza do serviço. Que massa. Tô com o nosso Claudinho aqui aberto, então, pra gente iniciar esse nosso exercício. Criei uma pasta aqui, teste futebol, e conectei o meu Cloud Code nessa pasta. Eu não vou utilizar nenhum print, nenhuma referência direta, né? Simplesmente eu vou tentar replicar aquela mecânica com base na minha percepção. Então, a partir de agora, eu não quero nem olhar mais diretamente lá pro jogo original. Vou começar com o chat normal aqui do Cloud, simplesmente para trocar uma ideia daquilo que eu quero desenvolver, para que ele me ajude no meu prompt inicial. Quero ajuda com um prompt para o code. Vou te enviar minha ideia. É um jogo simples em HTML. Então, muito bem, mandei essa mensagem inicial assim só para contextualizar o que eu tenho de intenção. Quero inicialmente uma interface para montar um time de futebol. Quero botões onde eu escolho as formações, 4-4-2, 4-3-3, etc. Cada formação terá posições definidas. Goleiro, zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, etc. Quero um botão para sortear times em que eu posso, entre aspas, puxar jogadores. Esses times são times históricos e atuais, baseados em seleções de países que jogaram Copa do Mundo.
precisamos ter IDs definidos para Copa, país e jogador. Isso aqui é importante porque o mesmo país pode jogar mais do que uma Copa, né? Então, por exemplo, lá o Brasil está presente em 2002, está presente em todas, na verdade. Agora, o mesmo jogador também pode participar de Copas diferentes. Então, vamos lá, o Ronaldo de 2002 não é o mesmo Ronaldo de 2006, né? Então, o atributo teria que mudar. Então, eu vou explicar isso aí, né? Sendo que o mesmo país pode aparecer em várias Copas e o mesmo jogador também. Cada jogador terá uma nota de 75 a 99, com base no seu desempenho na época da Copa. Casos excepcionais, por exemplo, Pelé 70, Messi 22, Maradona 86, Ronaldo 2002, né, etc. É impossível escolher o mesmo jogador mais de uma vez. Por isso que é importante a gente ter essa atribuição aqui, né? Como uma espécie de ID. Então, cada personagem teria um ID diferente, porém, dentro de cada Copa, ele pode ter atributos, né? Notas diferentes. Que ideia excelente. Realmente é uma ideia excelente. Isso que eu acho interessante. Agora ele vai me perguntar algumas coisas aqui para que esse prompt fique bem preciso. Então, como você quer visualizar o campo com as posições? Campo verde estilizado com círculos nas posições. Ótimo. Como funciona o sorteio dos jogadores? Sorteia um jogador aleatório para cada posição do time todo de uma vez? Não. Sorteia por posição? Também não. Mostra uma lista de candidatos e eu escolho entre eles. É isso. Mas eu quero deixar melhor escrito isso. Mostra uma lista de candidatos com todos os jogadores do país naquela Copa. Exemplo, Brasil, 2002, etc. Quantos times simultâneos você quer montar? Um time só. Muito bem, né? Ele colheu basicamente todas as informações que ele julgou necessárias. Na verdade, ele pediu mais uma rodada aqui de respostas. Como o usuário filtra os jogadores para sortear? Exatamente, país e ano. Qual a abrangência inicial do banco de jogadores? Isso aqui é importante, esqueci de mencionar. Quero 6 países por Copa, desde 1950. Sendo que nenhum país pode aparecer em menos do que 3 edições diferentes. Então a gente precisa ter pelo menos 3 versões de cada país. Quero para cada edição 2 times fortes, 2 médios e 2 fracos. Como a nota do jogador aparece na interface. Nota visível em cada card de jogador na lista. Isso aí. Agora ele está criando aqui o prompt. Então é muito interessante a gente fazer esse modo aqui, prompt guiado. E nesse caso a gente está montando primeiro essa dinâmica aí de montagem da equipe, que é justamente a parte mais divertida do jogo. Faltou aqui um ponto importante. Deve ser impossível encaixar o jogador em uma posição que não é a sua. Porém, alguns jogadores podem jogar em mais de uma posição. Mas isso precisa estar definido no card do jogador naquela edição de Copa. Então, pegar o exemplo do Messi. Na Copa de 2006, ele vai ser um ponta. Depois ele vai flutuando cada vez mais para o lado do meio campo e termina lá praticamente como centroavante, né? Como falso 9. Agora envia o prompt completo. Ótimo, ele fez aqui um prompt muito completo. Eu acho que para uma base inicial, isso aqui tá muito bom. Então, vou copiar isso aqui. E agora eu saio do modo chat e volto, então, para o modo code. Colei aqui o prompt e ele está fazendo a análise inicial. Tô tentando fazer tudo aqui pelo Sonnet. Ele voltou uma nova pergunta aqui da lista de jogadores, né? Isso foi um ponto que a gente não definiu ainda. Então vou colocar aqui 15 a 23 jogadores. Ele fez um cálculo aqui em relação ao volume de jogadores, né? Então a gente vai ter bastante versões, assim, de jogadores no nosso jogo. Acaba de fechar 14 minutos aqui de pensamento. 26 minutos, 14.900 tokens, né? Vai se criando literalmente um clima terrível. E pelo que eu percebi aqui, ele tá fazendo uma pesquisa profunda para determinar a nota de cada jogador em cada torneio, né? Para esse intuito aqui não é nem um pouco necessário, né? E agora ele tá começando a chegar mais perto, né, da data presente, né? Então a gente tá aqui na Copa de 86, que aconteceu exatamente há 20 anos atrás, né? É, o tempo passa, gurizada, o tempo passa. Para dar uma agilizada no processo, eu alterei aqui o esforço, coloquei no modo mais rápido, mesmo que assim a gente não tenha um modo tão inteligente, mas simplesmente para estimar a nota aqui dos jogadores, nesse nosso teste, nesse ambiente que a gente tá criando, tudo certo a gente usar esse esforço mais baixo. Eu acho que até deveria já ter colocado isso lá no início do processo. Eu vou aproveitar enquanto essa primeira construção está sendo feita e vou mostrar aqui de novo, né, o meu jogo de futebol que eu criei recentemente aqui no canal e, modéstia à parte, ficou muito bacana. Então esse sistema aqui de João Bobo, né, onde a gente consegue fazer tem toda uma mecânica aqui criada, né, diretamente pela inteligência artificial.
E aí eu não sei não se eu não vou disponibilizar esse jogo aqui também pra galera se divertir, né? Durante esse período aí que todo mundo tá curtindo esse tema aí de, enfim, de seleções, de países, né, e futebol. Muito bem, ele colocou aqui então que todas as tarefas foram concluídas. Vamos dar uma conferida nessa primeira versão. Então aqui a gente consegue escolher as formações e aqui a gente tem o botão de embaralhar time. Só que a gente nota que ele escolhe automaticamente todas as posições. A ideia não seria essa aqui. Outro ponto interessante, se eu selecionar a posição de lateral direito, por exemplo, eu tenho aqui um menu para que eu possa escolher entre todos os times que a gente tem aqui na plataforma, o que também não está funcionando do jeito que deveria. Então vou colocar a seguinte instrução aqui. Quero apenas um botão de sortear. Ao apertar esse botão, o sistema sorteia e exibe uma das seleções. A partir disso, o usuário pode escolher um jogador, apenas um, dessa seleção, para usar no seu time. Depois de sorteado, teremos dois botões, alterar Copa e alterar Seleção. Se clicar em alterar Copa, sorteia com o mesmo país, mas em ano diferente. Se clicar em alterar país, escolhe outro país da mesma Copa. Só é possível trocar de escolha 3 vezes por sessão. Aqui eu tive que pedir uma alteração porque olha só como ele fez. Ele manteve que o modo de embaralhar, o que não faz sentido, e o sorteador, ele colocou caso a gente escolha uma posição. Então eu vou clicar aqui em goleiro, por exemplo, e aparece para sortear, mas também não deveria ser assim. Então, por exemplo, aqui sorteou o Alisson no caso. Aí eu escolho e depois eu vou montando o meu time. Mas não, né? Então eu pedi para remover essa função de embaralhar e de limpar. E aqui entra o modo sortear. Aí eu aproveitei para colocar umas regras aqui, né? Que em caso de sorteio aparecem todos os jogadores do time sorteado. E depois de escolher um jogador, vai ser impossível remover ele e alterar a formação aqui. E agora ficou dessa forma aqui o nosso layout. Então eu clico aqui no botão de sortear seleção. Apareceu aqui, por exemplo, Espanha 1950. Inclusive, ele já colocou aqui classificado do melhor jogador para aquele que é o mais fraco. Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar esse centroavante aqui, eu clico nele, vai destacar aqui os slots onde eu posso encaixar ele, então eu coloco ele como centroavante. Muito bem, agora eu posso sortear uma nova seleção. Agora apareceu México 2002. Vou alterar a Copa ou alterar a seleção? Nesse caso, eu clico em alterar a seleção, porque aí a gente pode, inclusive, conseguir o Brasil. No caso, apareceu aqui a Alemanha, né, vice-campeã. Posso, então, escolher como goleiro o Oliver Kahn. Olha só agora, Brasil 94. Nesse caso aqui, a gente tem o Romário com uma avaliação de 97. Então eu clico aqui e uso ele como centroavante. Colômbia 62. Aqui, acho que a gente pode alterar a seleção. Itália 62. Temos aqui um meio-campo com 90 de avaliação. Croácia 2010. Aqui a gente pode alterar a seleção. E percebam que agora a gente não tem mais nenhuma troca restante, né? Próxima, Suécia 94. A gente tem esse meio campo aqui com 89, vamos colocar. E agora não tem mais troca, né? Brasil 62, tinha aqui o Garrincha, né? Mas a gente tá trabalhando sem pontas, né? Então não teria como colocar ele. Mas posso buscar aqui Djalma Santos, lateral direito. Alemanha 70. Vamos puxar esse camarada aqui. Uruguai 2010, a gente pode puxar o Godin pra zaga. Acho que ficou bem funcional, né? O visual ficou bem simples, né? Claro que o projeto original tá muito melhor acabado, né? E esse é o time formado, né? Nota geral do time 90, ficou bom o time. Agora vamos pensar em como vai funcionar o simulador do jogo em si, né? Vou tentar simplificar um pouquinho essa parte, até porque eu já estourei aqui a minha cota no Cloud, a minha cota diária, então vamos tentar simplificar um pouquinho essa parte. Então tô colocando aqui para que depois do time montado a gente tenha um botão de jogar, e a partir dessa etapa acontece uma simulação de jogos, de para criar então um grupo fictício do time do usuário mais 3 seleções de nível fácil, pedir aqui para simular todos os jogos do grupo, e nos jogos do time do usuário a gente vai ter uma simulação em tempo real, baseada nos atributos das duas equipes, simulando um jogo de 90 minutos em 15 segundos. Sempre que sair um gol, assinale. Não sei se ele vai conseguir fazer isso de forma satisfatória, mas tudo bem. Se o time do usuário ficar em primeiro ou segundo, no grupo no caso, né? Espero que ele entenda, vai passar para a próxima fase. Nas oitavas e quartas, irá jogar contra um time médio. Na semifinal, contra um time forte. No mata-mata, a gente precisa criar um sistema de disputa de pênaltis, caso fique empatado. E o mesmo país nunca vai poder aparecer em mais de uma versão. Se for o Brasil de 2002, por exemplo, a gente não pode ter o Brasil de 1970. Aqui ele colocou um simulador, olha, bem interessante, mas tem alguns pontos. Por exemplo,
eu preciso simular aqui todos os jogos, né? Então, esse jogo aqui que não é do meu time, eu não precisaria simular ele, né? Eu gostaria que ele já acontecesse automaticamente. Olha só, tô tendo que simular aqui todos os jogos. Fora que quando sai gol, não tá aparecendo aqui quem fez o gol. Então, aproveitei aqui para mandar algumas instruções só para finalizar esse modo de jogo. Cada jogo precisa ocorrer em 10 segundos, que simule os jogos que não são do usuário paralelamente. A fase de grupo deve acontecer em rodadas, cada rodada com 2 jogos, e eu preciso que apareça quem fez o gol, né? Sendo que tem 60% de chance de ser um atacante, 30% de ser um meio-campo e 10% de ser zagueiro ou lateral. Também coloquei aqui algumas instruções para disputas de pênalti. Aparentemente, tá ok agora. Vou montar um time aqui só pra gente testar mesmo. Nem vou pensar muito. Ótimo, a gente ficou com a nota geral de 89 e vamos testar, né? Bacana, ele já colocou os 2 jogos aqui paralelamente e vamos simular a rodada. Perdendo para a Áustria. Muito bem, primeira rodada a gente ficou em último. A gente tá ganhando da Argentina. Quero ver se pelo menos pro mata-mata a gente passa, né? Muito bem, agora a gente tá em segundo, perdendo para a Hungria. Aparentemente as funcionalidades deram certo dessa vez, mas eliminados na fase de grupo. Vamos tentar mais uma. 0-0. Não saiu nenhum gol na primeira rodada. Segunda rodada, show. Saiu um gol ali da Áustria, mas a gente empata com Marrocos 2022. Coisa tensa, né? Agora a última rodada contra Hungria de 66. Então vai fazer um golzinho, 0-0. E o time se classifica. Meu Deus do céu. Continuar para oitavas. A gente pegou Argentina 2014. Olha aqui, eu coloquei a instrução de que nas oitavas a gente precisa pegar um time médio, né? Então muito bem, a gente pegou o vice-campeão mundial de 2014. Simular jogo. 0-0, 0-0 e eliminado. É isso, ficou tão difícil quanto. Mas muito bem, esse vídeo aqui só mostra como a gente tá vivendo e cada vez mais a gente vai entrar nessa era da criatividade. Então o que essa galera fez aqui? A gente tá com um assunto bombando no momento, que é justamente o Mundial, e eles fizeram um jogo que tá todo mundo se divertindo por conta justamente desse hype. Então olha só quantas oportunidades, né, como essa, a gente pode ter nos próximos meses, nos próximos anos até mesmo. Eu acho muito interessante isso, né? Porque essa barreira de início, ela está sendo cada vez mais derrubada. E a título de curiosidade, eu vou deixar o link do jogo original aqui na descrição e no comentário, por mais que, enfim, tá todo mundo falando desse jogo, então basta que tu coloque lá 7-0 no Google, já vai aparecer o link para tu jogar. E como eu falei, se quiser deixar uma ajuda lá pra galera, eu acho totalmente válido e totalmente justo. Se tu não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever, te agradeço por ter chegado até essa etapa do vídeo, muitíssimo obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.